Eu sou Eduardo Avelar, um nome que, para muitos, representa riqueza, poder e sucesso. Mas, para mim, esse nome sempre foi uma prisão. Cresci cercado de tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto o que realmente importava: paz, amor verdadeiro e liberdade. Não sou ingrato, sei que minha vida é um sonho para muitos. Porém, quem me conhece realmente? Quem vê além dos ternos caros e das festas luxuosas? Ninguém. Foi assim que, um dia, decidi abandonar tudo. Comprei uma fazenda em uma região remota, longe de tudo e de todos. Meu plano era simples: me tornar alguém comum, alguém que não fosse julgado pelo peso do meu sobrenome ou pela conta bancária. Adotei uma nova identidade, ao menos temporariamente, e segui em busca de algo que nem eu sabia exatamente o que era. Cheguei à fazenda em uma manhã fria e nebulosa, com o som distante de pássaros anunciando um novo dia. A paisagem era impressionante. Campos verdes se estendiam até onde os olhos podiam alcançar, cercados por montanhas que pareciam tocar o céu. Pela primeira vez em anos, respirei fundo e senti algo próximo de alívio. Ao me aproximar da casa principal, uma construção simples de madeira com um charme rústico, ouvi uma voz firme, mas suave, chamar minha atenção. Você deve ser o novo trabalhador, não é? Me virei e a vi pela primeira vez. Carolina Amarante. Seu cabelo castanho estava preso em uma trança que descia até a cintura, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia atravessar qualquer barreira. Ela tinha mãos calejadas e um rosto marcado pelo sol, mas o sorriso era tão acolhedor que me deixou sem palavras por alguns segundos. Sim, sou eu. Meu nome é Eduardo, respondi, tentando não parecer impressionado. Carolina me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. Bom, Eduardo, espero que esteja pronto para trabalhar. Aqui não há espaço para preguiçosos ou sonhadores. Sorri, aceitando o desafio implícito em suas palavras. Mal sabia ela que, nos últimos anos, eu tinha me tornado um mestre em lidar com desafios, embora de um tipo muito diferente. Trabalhar com as mãos, lidar com a terra, e aquilo seria uma novidade para mim. Uma novidade bem-vinda. Os primeiros dias foram mais difíceis do que eu esperava. Meu corpo, acostumado ao conforto de escritórios e reuniões em hotéis de luxo, sofreu com o trabalho árduo. Levantar antes do amanhecer, cuidar dos animais, arar a terra. Cada tarefa parecia interminável, mas havia uma satisfação inesperada em sujar as mãos e ver os resultados do meu esforço. Carolina estava sempre por perto, observando-me com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ela era diferente de qualquer mulher que eu já tinha conhecido. Forte, independente e direta. Não havia espaço para frivolidades em sua vida. Carolina vivia pela fazenda, pela terra que havia sido de sua família por gerações. A cada conversa que tínhamos, eu descobria mais sobre ela. Seu pai havia morrido anos atrás, deixando a propriedade cheia de dívidas. Desde então, ela lutava para manter tudo de pé, sacrificando seus próprios sonhos no processo. Por que você escolheu essa vida, Eduardo? Perguntou ela uma noite, enquanto observávamos o pôr do sol. Pensei em mentir, em criar uma história convincente para justificar minha presença ali, mas algo na sinceridade de seus olhos me desarmou. Porque eu precisava de um recomeço, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Minha vida anterior era como se algo estivesse sempre faltando, entende? Carolina ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Sim, eu entendo. Com o passar dos dias, comecei a notar pequenos detalhes sobre Carolina que me intrigavam. A maneira como ela falava com os animais, como se fossem velhos amigos. O jeito que seus olhos brilhavam quando mencionava os campos que amava. E, ao mesmo tempo, percebia como ela se fechava, como se carregasse o peso do mundo sozinha. Uma tarde, enquanto trabalhávamos juntos cercando uma parte do pasto, ela me pegou olhando para ela por mais tempo do que deveria. O que foi? Perguntou, sem rodeios. Corei, algo que não acontecia desde a adolescência.
Nada, só estava pensando, e você faz isso parecer tão fácil. Carolina riu, um som que parecia tão raro quanto o próprio ouro. Fácil? Eduardo, essa vida nunca é fácil. Mas, quando você ama algo, encontra forças que nem sabia que tinha. Naquele momento, senti uma mistura de admiração e tristeza. Como eu poderia esconder minha verdadeira identidade de uma mulher como ela? Mas sabia que revelar a verdade tão cedo poderia estragar tudo. Carolina valorizava a honestidade acima de tudo, e eu não podia arriscar perder sua confiança. Nos últimos dias do meu primeiro mês ali, comecei a me sentir cada vez mais parte daquele mundo. Aos poucos, os outros trabalhadores da fazenda também começaram a me aceitar. Eles eram desconfiados no início, provavelmente porque não sabiam de onde eu tinha vindo ou porque estava ali. Mas, depois de verem meu esforço, começaram a me tratar como um deles. Carolina, por outro lado, continuava sendo um mistério. Em alguns momentos, parecia se abrir, revelando pequenas partes de sua alma. Em outros, se fechava novamente, como se estivesse construindo uma muralha invisível. Uma noite, enquanto caminhava pelo campo iluminado pela luz da lua, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Carolina. Ela parecia inquieta, algo que era raro para alguém tão segura de si. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Assenti, curioso. Você realmente é quem diz ser? A pergunta me pegou de surpresa. Por mais que eu tentasse agir naturalmente, Carolina era perceptiva demais para ignorar os pequenos detalhes que me entregavam. Meu jeito de falar, minha postura, até mesmo minhas mãos que, apesar do trabalho duro, ainda não carregavam as marcas de anos de esforço físico. O que te faz pensar isso? Perguntei, tentando ganhar tempo. Carolina estreitou os olhos, me estudando com uma intensidade que me deixou desconfortável. Não sei. Algo em você não se encaixa aqui. Não estou dizendo que isso é ruim, mas... Eduardo, a vida tem sido muito dura comigo. Eu não tenho espaço para mentiras ou segredos. Eu quis contar tudo naquele momento, mas não consegui. As palavras ficaram presas na minha garganta, e tudo o que consegui dizer foi: Carolina, eu prometo que não estou aqui para te machucar. Ela suspirou, parecendo insatisfeita com minha resposta, mas acabou se afastando, deixando-me sozinho sob a luz da lua. Enquanto a observava desaparecer na escuridão, uma coisa ficou clara para mim: eu estava começando a me importar com Carolina mais do que jamais havia imaginado. E isso tornava a minha mentira ainda mais perigosa. Carolina volta-se para mim, antes de desaparecer completamente na noite. Sua última frase ecoa em minha mente. Espero que você esteja sendo sincero, Eduardo. Porque, se não estiver, eu vou descobrir. Quando o sol nasceu no dia seguinte, eu já estava no campo. Uma das coisas que aprendi vivendo aqui é que a terra não espera. Trabalhar em uma fazenda é quase como cuidar de um ser vivo, tudo tem seu tempo, e se você não acompanha, a vida segue sem você. Por mais que meu corpo ainda protestasse contra o esforço físico, eu começava a apreciar o trabalho. Era simples, direto e, de certa forma, honesto. Mas minha mente estava longe. Carolina Amarante havia plantado uma dúvida que crescia como uma erva daninha dentro de mim. Sua pergunta sobre quem eu realmente era ecoava na minha cabeça. Como alguém tão perceptiva não teria notado que eu não pertencia totalmente àquele lugar? Meu segredo era como uma sombra que me seguia o tempo todo, e cada olhar inquisitivo dela parecia uma lâmina afiada, pronta para cortar a verdade de mim. Enquanto eu carregava uma pilha de feno para o celeiro, ouvi sua voz atrás de mim. Eduardo, me ajude com isso. Ela segurava um balde grande, cheio de água, claramente pesado demais para sua pequena estrutura. Caminhei até ela e peguei o balde de suas mãos, notando como seus dedos estavam machucados e calejados. Você realmente devia me deixar fazer isso por você, falei. Carolina revirou os olhos, mas com um leve sorriso nos lábios. Ah, sim, porque eu sou tão frágil que não posso carregar um balde de água. Não foi isso que eu quis dizer. Só acho que você já faz muito por aqui. Ela me olhou por um momento,
talvez tentando decidir se eu estava sendo sincero ou apenas tentando ganhar pontos com ela. Finalmente, ela deu de ombros. Não há espaço para descanso quando você é a única pessoa mantendo tudo isso de pé. Esse foi um dos momentos em que percebi como a fazenda era tudo para Carolina. Não era apenas uma propriedade, um lugar de trabalho. Era sua identidade, sua história, sua casa. E eu, um forasteiro, estava entrando nesse mundo cheio de responsabilidades, tentando entender o que a fazia continuar. Nos dias que se seguiram, Carolina começou a me tratar de forma diferente. Não era necessariamente hostil antes, mas agora parecia mais e curiosa. Eu sentia seus olhos em mim quando achava que eu não estava prestando atenção. Era quase como se ela estivesse tentando montar um quebra-cabeça e eu fosse a peça que não se encaixava. Um dia, enquanto trabalhávamos na horta, ela fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Você não tem jeito de quem cresceu fazendo isso. Quem te ensinou a trabalhar na terra? Meu coração disparou por um momento. Eu sabia que precisava escolher minhas palavras com cuidado. Ninguém me ensinou, na verdade. Achei que aprender seria uma boa forma de recomeçar. Carolina levantou as sobrancelhas, claramente cética. Um homem que nunca trabalhou na terra decide começar do zero aqui? Parece uma escolha estranha. Ela não estava errada. Era estranho. Mas eu estava determinado a não deixar minha mentira desmoronar tão cedo. Às vezes, o que parece estranho para os outros faz sentido para quem está vivendo, não acha? Carolina soltou uma risada curta e voltou a cavar a terra. Talvez. Mas eu ainda acho que você tem um segredo, Eduardo. Ela não sabia o quanto estava certa. Apesar de sua desconfiança, Carolina começou a me incluir mais em sua rotina diária. Trabalhar lado a lado com ela era exaustivo, mas também fascinante. Eu não podia deixar de admirar sua determinação, sua força e, acima de tudo, sua paixão pela fazenda. Ela falava dos campos como se fossem velhos amigos, das plantações como se fossem sua família. E eu, um homem acostumado ao mundo artificial das cidades, comecei a ver a beleza no simples. Uma tarde, enquanto recolhíamos ovos no galinheiro, Carolina me surpreendeu novamente. Por que você veio parar aqui, Eduardo? E me diga a verdade desta vez. Eu hesitei, porque sabia que ela não aceitaria uma resposta vaga novamente. Porque eu precisava de um lugar onde pudesse respirar. Onde pudesse ser eu mesmo, sem julgamentos, sem expectativas. Carolina olhou para mim por um momento, como se estivesse tentando decidir se acreditava ou não. Todo mundo carrega algo do qual está fugindo, não é? Disse ela finalmente. Eu apenas assenti. Porque, no fundo, era a verdade. Conforme as semanas passavam, percebi que Carolina e eu começávamos a desenvolver um vínculo que ia além do trabalho. Havia momentos de silêncio confortável entre nós, quando nenhuma palavra era necessária. Outras vezes, ela me contava histórias sobre sua infância na fazenda, sobre como seu pai costumava ensiná-la a cuidar dos animais, sobre as noites que passavam olhando as estrelas. Meu pai costumava dizer que as estrelas eram nosso guia, se ela contou uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda, olhando para o céu. Que elas sempre apontariam o caminho certo, mesmo quando tudo mais estivesse escuro. Eu a observei, admirado pela paixão em sua voz. Parece que ele era um homem sábio. Quando Carolina apareceu naquela manhã com a carta nas mãos, seu semblante era grave. Eu sabia que algo estava errado. Havia algo em seus olhos, uma mistura de cansaço e determinação, que me fez deixar de lado tudo o que estava fazendo. O que aconteceu? Perguntei, tentando esconder minha preocupação. Ela ergueu a carta e balançou a cabeça, como se estivesse lutando para encontrar palavras. Finalmente, entregou o papel para mim. As linhas da carta estavam cheias de termos legais que indicavam algo terrível, a fazenda corria o risco de ser confiscada. As dívidas de sua família, acumuladas por anos, estavam prestes a culminar em uma ação judicial para a tomada da propriedade. Carolina parecia pequena, quase frágil, naquele momento. Pela primeira vez, percebi o quanto o peso dessa terra, esse legado, havia caído sobre seus ombros.
Eu sabia que isso podia acontecer, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Mas achei que teria mais tempo. Respirei fundo, segurando a carta. Meu instinto imediato foi revelar minha identidade e oferecer o dinheiro para resolver tudo. Mas algo dentro de mim me impediu. Carolina era orgulhosa e determinada. Ela não aceitaria ajuda facilmente, muito menos de alguém que parecia ser apenas um trabalhador simples. Carolina, há algo que podemos fazer, comecei, tentando escolher minhas palavras com cuidado. Ela me olhou com ceticismo. Como, Eduardo? Você tem alguma ideia milagrosa para salvar isso tudo? Eu sabia que a única saída era ajudá-la de maneira que ela pudesse aceitar. Precisava ser uma solução prática, algo que não ferisse seu orgulho. Podemos aumentar a produção da fazenda, sugeri. Melhorar o que já temos, talvez vender mais rápido para gerar algum lucro. Ela balançou a cabeça, frustrada. Isso levaria meses, talvez anos. Eu não tenho esse tempo. Carolina se virou, os ombros tensos. Era como se o peso do mundo estivesse esmagando-a ali, diante de mim, e tudo o que eu podia fazer era assistir. Naquela noite, enquanto eu estava no galpão, arrumando, quando Carolina apareceu naquela manhã com a carta nas mãos, seu semblante era grave. Eu sabia que algo estava errado. Havia algo em seus olhos, uma mistura de cansaço e determinação, que me fez deixar de lado tudo o que estava fazendo. O que aconteceu? Perguntei, tentando esconder minha preocupação. Ela ergueu a carta e balançou a cabeça, como se estivesse lutando para encontrar palavras. Finalmente, entregou o papel para mim. As linhas da carta estavam cheias de termos legais que indicavam algo terrível, a fazenda corria o risco de ser confiscada. As dívidas de sua família, acumuladas por anos, estavam prestes a culminar em uma ação judicial para a tomada da propriedade. Carolina parecia pequena, quase frágil, naquele momento. Pela primeira vez, percebi o quanto o peso dessa terra, esse legado, havia caído sobre seus ombros. Eu sabia que isso podia acontecer, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Mas achei que teria mais tempo. Respirei fundo, segurando a carta. Meu instinto imediato foi revelar minha identidade e oferecer o dinheiro para resolver tudo. Mas algo dentro de mim me impediu. Carolina era orgulhosa e determinada. Ela não aceitaria ajuda facilmente, muito menos de alguém que parecia ser apenas um trabalhador simples. Carolina, há algo que podemos fazer, comecei, tentando escolher minhas palavras com cuidado. Ela me olhou com ceticismo. Como, Eduardo? Você tem alguma ideia milagrosa para salvar isso tudo? Eu sabia que a única saída era ajudá-la de maneira que ela pudesse aceitar. Precisava ser uma solução prática, algo que não ferisse seu orgulho. Podemos aumentar a produção da fazenda, sugeri. Melhorar o que já temos, talvez vender mais rápido para gerar algum lucro. Ela balançou a cabeça, frustrada. Isso levaria meses, talvez anos. Eu não tenho esse tempo. Carolina se virou, os ombros tensos. Era como se o peso do mundo estivesse esmagando-a ali, diante de mim, e tudo o que eu podia fazer era assistir. Naquela noite, enquanto eu estava no galpão, arrumando algumas ferramentas, ela apareceu novamente. Sua expressão era diferente dessa vez, como se tivesse tomado uma decisão difícil. Eduardo, preciso te perguntar algo, começou, cruzando os braços como uma barreira invisível contra a vulnerabilidade que estava prestes a mostrar. Pode perguntar, respondi, sentindo que aquilo era importante. Ela respirou fundo antes de continuar. Se fosse você. Se essa fazenda fosse sua. O que faria? Pensei por um momento. Não era apenas a pergunta em si, mas o que estava por trás dela. Carolina não queria admitir, mas estava desesperada. E eu sabia que, se não a ajudasse agora, poderia perdê-la para sempre. Eu procuraria alguém em quem confiasse, respondi, finalmente. Alguém que pudesse ajudar a salvar o que é importante para mim. Carolina riu sem humor, um som seco e amargo. Confiar. Isso é mais fácil dizer do que fazer.
Mas, mesmo enquanto dizia isso, seus olhos estavam fixos em mim. Ela estava me testando, tentando decidir se eu era digno de sua confiança. Nos dias seguintes, trabalhamos juntos para encontrar uma solução. Carolina começou a me contar mais sobre os problemas financeiros, sobre como a fazenda havia chegado a esse ponto. Descobri que ela já havia tentado de tudo, de empréstimos bancários, renegociação de dívidas, até mesmo vender partes das terras para pequenos agricultores. Nada tinha sido suficiente. Às vezes, sinto que tudo isso é uma causa perdida, se ela confessou uma tarde, enquanto caminhávamos pelo campo. Não é uma causa perdida enquanto você continuar lutando, se retruquei. Ela me olhou, surpresa. Por que você se importa tanto, Eduardo? A pergunta me pegou de surpresa, mas eu sabia a resposta. Porque vejo algo aqui que não vi em nenhum outro lugar. Um propósito. Carolina pareceu refletir sobre minhas palavras por um momento antes de mudar de assunto. Uma semana depois, o inevitável aconteceu. Um representante da empresa que havia comprado parte das dívidas apareceu na fazenda. Ele era um homem esguio, de sorriso falso, que claramente não tinha interesse em negociar. Senhora Amarante, lamento informar, mas se o pagamento não for feito em 30 dias, a propriedade será confiscada, anunciou, com uma voz monótona que parecia ensaiada. Carolina tentou argumentar, explicar a situação, mas ele não estava interessado. Quando o homem foi embora, ela parecia à beira do colapso. Eles não vão esperar, disse ela, os olhos cheios de lágrimas de frustração. Eu sabia que era a hora de agir. Não podia mais ficar parado. Naquela noite, sentei-me com Carolina na varanda, observando o céu estrelado. Ela parecia exausta, mas havia uma determinação em seu rosto que me fez admirá-la ainda mais. Carolina, tenho uma proposta, disse, finalmente quebrando o silêncio. Ela me olhou, curiosa e cautelosa ao mesmo tempo. Que tipo de proposta? Respirei fundo. Quero ajudar você a salvar a fazenda. Sei que você não aceita caridade, mas podemos fazer isso de outra forma. Carolina arqueou as sobrancelhas, intrigada. Outra forma? Vou trabalhar com você para melhorar a produção, aumentar os lucros e negociar as dívidas. Mas, em troca, quero que você confie em mim. Quero que me deixe fazer parte disso. Ela pareceu surpresa, quase incrédula. Você quer ser meu parceiro? Sim. Não apenas na fazenda, mas em tudo. Houve um longo silêncio entre nós. Finalmente, Carolina falou, sua voz baixa e hesitante. Isso é loucura, Eduardo. Talvez seja, admitir. Mas às vezes, é preciso um pouco de loucura para salvar o que importa. Ela ficou em silêncio por mais um momento antes de responder. Tudo bem. Vamos fazer isso juntos. Naquele momento, senti que algo havia mudado entre nós. Pela primeira vez, Carolina me deixou entrar em seu mundo. E, embora eu ainda carregasse o peso do meu segredo, sabia que estava no caminho certo. Na manhã seguinte, enquanto caminhávamos pelos campos, Carolina parou de repente e olhou para mim com uma expressão séria. Eduardo, só quero que você saiba. Se você me trair, nunca vou te perdoar. A parceria com Carolina Amarante era, ao mesmo tempo, o melhor e o mais difícil desafio que eu já havia enfrentado. Trabalhar lado a lado com ela significava carregar não apenas sacos de sementes ou arar a terra, mas também compartilhar um pedaço de sua alma, ainda que eu soubesse que não podia mostrar a totalidade da minha. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o peso da verdade que eu escondia. A cada olhar desconfiado dela, sentia que o chão sob meus pés estava prestes a desabar. Naquela manhã, Carolina estava especialmente distante. Ela parecia perdida em seus próprios pensamentos, como se algo a estivesse incomodando profundamente. Eu sabia que a situação financeira da fazenda era uma preocupação constante, mas havia algo mais. Algo que ela ainda não estava pronta para dizer. Você está bem? Perguntei enquanto ajeitávamos cercas no pasto. Ela parou o que estava fazendo, respirou fundo e olhou para mim com os olhos fixos, sérios e intensos. Eduardo,
quero acreditar que você está aqui por razões genuínas. Mas às vezes, sinto que tem algo que você não está me contando. Meu coração deu um salto. A intensidade em sua voz era um lembrete de que Carolina não era uma mulher que deixava perguntas sem respostas. Por que você acha isso? Tentei manter a voz calma, mas sabia que estava caminhando em terreno perigoso. Ela deu de ombros, mas seus olhos não deixaram os meus. Intuição, talvez. Não sei. Só que algumas coisas não batem. Seu jeito, suas ideias. São boas demais para alguém que diz estar começando do zero. Carolina, eu só quero ajudar. Mas a que custo? Ela rebateu. A tensão entre nós começou a crescer. Durante o trabalho, Carolina parecia mais reservada, como se estivesse observando cada movimento meu, tentando juntar peças de um quebra-cabeça invisível. Isso me deixava inquieto. Eu sabia que precisava ser cuidadoso, mas também sabia que o tempo estava contra mim. A cada dia que passava, ficava mais difícil esconder minha verdadeira identidade. As coisas chegaram a um ponto crítico quando recebi um visitante inesperado. Um homem alto, bem vestido e com uma expressão severa apareceu na fazenda. Era Fernando, um dos meus antigos sócios no mundo corporativo. Ele não sabia do meu plano de me afastar e, pelo visto, estava ali para me confrontar. Eduardo, finalmente te encontrei, disse ele, ignorando Carolina, que estava ao meu lado, com uma expressão de confusão e suspeita. Fernando, o que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a calma. Eu poderia te fazer a mesma pergunta. Você some sem dar explicações e se esconde em um lugar como este? Carolina cruzou os braços, claramente irritada. Quem é ele, Eduardo? Antes que eu pudesse responder, Fernando soltou uma risada irônica. Ele não te contou? Claro que não. Eduardo Avelar, o magnata que controla metade da cidade, se fingindo de fazendeiro humilde. É isso que você está fazendo aqui, Eduardo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina olhou para mim como se eu fosse um estranho. É verdade? Ela perguntou, a voz baixa, mas cheia de emoção. Eu queria explicar, queria dizer que minha intenção nunca foi enganá-la, mas as palavras não vieram. Carolina, eu posso explicar, comecei, mas ela levantou a mão para me interromper. Não. Você mentiu para mim. Durante todo esse tempo, você me fez acreditar que era uma pessoa diferente. Seus olhos estavam cheios de mágoa, e eu soube que havia quebrado algo precioso entre nós. Depois que Fernando foi embora, Carolina me evitou completamente. Ela trabalhava em silêncio, recusando qualquer ajuda minha, e, quando falava, era apenas o essencial. A distância entre nós era como uma ferida aberta que não parava de sangrar. Uma noite, decidi confrontá-la. Encontrei-a na varanda, olhando para o céu estrelado, como tantas vezes fizemos juntos antes. Mas dessa vez, ela parecia tão distante quanto as próprias estrelas. Carolina, por favor, me escute, pedi, me aproximando devagar. Ela não se virou. Por que eu deveria? Você já mentiu o suficiente. Sentei-me ao lado dela, respeitando o silêncio por um momento antes de falar. Eu sei que errei. Não vou negar isso. Mas minha intenção nunca foi te machucar. Finalmente, ela se virou para mim, e seus olhos estavam cheios de raiva e dor. Então o que foi, Eduardo? Você achou que eu era uma pobre coitada que precisava da sua caridade? Não. Exclamei, a intensidade da minha voz surpreendendo até a mim mesmo. Nunca foi isso. Desde o começo, eu só queria ir encontrar algo real. E encontrei aqui. Encontrei você. Ela riu amargamente. Algo real? E você achou que a melhor forma de fazer isso era mentindo? A conversa não resolveu as coisas. Carolina continuou me mantendo à distância, e a tensão na fazenda se tornou quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, algo estranho aconteceu. Apesar de sua raiva, ela não desistiu do plano de salvar a fazenda. Talvez porque, no fundo,
ela sabia que não podia fazer isso sozinha. Trabalhar juntos agora era uma experiência cheia de silêncios pesados e olhares evitados, mas, ainda assim, começamos a fazer progresso. Negociamos com os fornecedores, reorganizamos as finanças e implementamos novas estratégias para aumentar a produção. Cada pequena vitória era uma prova de que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Mas, para mim, nada disso importava se eu não conseguisse recuperar a confiança de Carolina. E, no fundo, sabia que não podia esperar que ela me perdoasse tão facilmente. Eu precisava provar que meu amor por ela era real, que minhas intenções eram verdadeiras, mesmo que o caminho até lá fosse longo e difícil. As coisas chegaram a um ponto de virada uma noite, quando Carolina encontrou uma carta escondida em minha mala. Era uma carta de um dos meus advogados, mencionando minha fortuna e as responsabilidades que eu tinha deixado para trás. Ela confrontou-me novamente, desta vez com uma intensidade que me deixou sem palavras. Você ainda não me contou tudo, não é? Perguntou, segurando a carta como se fosse uma prova de traição. Carolina, eu não quero desculpas, Eduardo. Quero a verdade. Toda a verdade. Finalmente, percebi que não havia mais como fugir. Contei a ela tudo, quem eu era, por que tinha fugido, e o quanto eu tinha me apaixonado por ela e por sua determinação. Eu não sou perfeito, Carolina. Longe disso. Mas cada momento que passei aqui, ao seu lado, foi real. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para mim como se estivesse tentando decidir se acreditava ou não em minhas palavras. Eu não sei se posso confiar em você novamente, Eduardo, disse finalmente. Mas, por algum motivo, não quero que você vá embora. Seus olhos estavam cheios de emoção, e, naquele momento, soube que ainda havia uma chance de consertar as coisas entre nós. Na manhã seguinte, enquanto trabalhávamos no campo, Carolina se virou para mim com um olhar determinado. Se você quiser ficar, Eduardo, vai ter que provar que realmente se importa. O amanhecer na fazenda tinha um silêncio peculiar naquela manhã, como se até a natureza soubesse que algo crucial estava por acontecer. As palavras de Carolina na noite anterior ecoavam na minha mente: se você quiser ficar, vai ter que provar que realmente se importa. Eu sabia que aquela era a minha última chance de reparar o estrago que minhas mentiras haviam causado. Carolina Amarante não era uma mulher que confiava facilmente, e reconquistar essa confiança seria mais difícil do que qualquer desafio que eu já tivesse enfrentado. Enquanto eu caminhava até os campos, vi Carolina trabalhando no estábulo. Seu cabelo estava preso em uma trança, com mechas soltas emoldurando seu rosto. Havia uma determinação em seus olhos que sempre me fascinava. Ela me viu, mas não disse nada. O silêncio era sua arma, e eu estava sentindo cada golpe. Carolina, podemos conversar? Perguntei, me aproximando. Ela parou de ajeitar a sela de um dos cavalos e me olhou com ceticismo. Não vejo o que há para conversar, Eduardo. Você já disse o que precisava. Agora, mostre que é verdade. É exatamente isso que quero fazer, se insistir. Me deixe ajudar você a salvar essa fazenda. Ela soltou uma risada curta, mas sem humor. Acha que é tão simples assim? Não se trata apenas da fazenda, Eduardo. Se trata do que você é, do que você representa. Suas palavras me atingiram como um soco. Carolina não estava falando apenas de dinheiro ou trabalho. Ela estava falando de confiança, de verdade, de algo muito mais profundo. Sei que errei, admiti. Mas tudo o que fiz foi porque eu não sabia como me abrir para você. Então talvez você devesse aprender, respondeu ela, voltando ao trabalho. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e esforço. Carolina, mesmo magoada, continuava permitindo que eu trabalhasse ao seu lado, talvez porque sabia que precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir. Mas era evidente que a barreira entre nós estava longe de ser derrubada. Eu precisava de algo mais, algo que mostrasse a ela que minhas intenções eram sinceras. Uma oportunidade surgiu quando descobrimos que a colheita de milho, uma das principais fontes de renda da fazenda, estava ameaçada por uma praga. Carolina ficou arrasada ao ver as plantas secando rapidamente.
Para ela, perder aquela safra significaria o fim definitivo da fazenda. Não podemos deixar isso acontecer, disse ela, a voz carregada de desespero. E não vamos garantir. Passei a noite inteira pesquisando formas de combater a praga. Apesar de meu conhecimento limitado em agricultura, usei tudo o que tinha ao meu alcance, inclusive contatos de antigos conhecidos que poderiam fornecer ajuda técnica. Quando apresentei a Carolina um plano para salvar a colheita, ela me olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Você fez isso? Perguntou, examinando os papéis e anotações que eu havia preparado. Fiz, porque acredito que ainda podemos vencer essa batalha juntos. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de finalmente dizer: Tudo bem, Eduardo. Vamos tentar. As semanas seguintes foram um turbilhão de trabalho e emoção. Enquanto lutávamos para salvar a colheita, algo começou a mudar entre nós. Carolina ainda era reservada, mas havia momentos em que sua fachada de frieza cedia, revelando a mulher apaixonada e vulnerável por trás daquela armadura. Uma noite, após um dia especialmente exaustivo, nos sentamos na varanda para observar o pôr do sol. O silêncio entre nós era diferente dessa vez, mais confortável, quase cúmplice. Depois de um tempo, Carolina finalmente falou. Você sabe, Eduardo, eu não odeio você. Olhei para ela, surpreso com sua honestidade. Não? Ela riu suavemente. Não. Eu só não sei como confiar em você novamente. Houve uma pausa, e então ela continuou. Eu cresci aprendendo que a terra nunca mente. Ela te dá exatamente o que você planta, nada mais, nada menos. Mas as pessoas, e elas mentem. E quando mentem, destroem tudo o que você construiu com elas. Eu sabia que ela estava certa. Tudo o que podia fazer era prometer, com cada fibra do meu ser, que nunca mais a decepcionaria. Carolina, eu sei que ainda tenho muito a provar. Mas quero que você saiba que cada momento que passei aqui foi real. Tudo o que sinto por você é real. Ela me olhou por um longo momento, e, pela primeira vez em semanas, vi algo próximo de ternura em seus olhos. Espero que seja verdade, disse ela finalmente. Apesar de nossas dificuldades, conseguimos salvar grande parte da colheita. O trabalho árduo começou a dar frutos, literalmente, e, pela primeira vez em meses, Carolina parecia ter uma fagulha de esperança. Mas a alegria foi interrompida por um novo golpe. Um representante da empresa que detinha as dívidas da fazenda apareceu novamente, desta vez com uma oferta, e se Carolina vendesse a propriedade por uma fração de seu valor, eles cancelariam as dívidas restantes. Ela recusou imediatamente, mas o homem foi claro, e se não aceitasse, a fazenda seria confiscada em 30 dias. Depois que ele foi embora, Carolina desabou. Ela sempre foi forte, mas naquele momento, vi uma vulnerabilidade que me partiu o coração. Não sei mais o que fazer, Eduardo, confessou, com lágrimas nos olhos. Tudo o que eu lutei para proteger está desmoronando. Segurei suas mãos, sentindo a dor em suas palavras. Não vou deixar isso acontecer, Carolina. Prometo que vamos encontrar uma saída. Determinado a cumprir minha promessa, entrei em ação. Usei todos os meus recursos, discretamente, para negociar com os credores. Embora ainda não pudesse revelar toda a verdade a Carolina, decidi que usaria minha influência e dinheiro para garantir que a fazenda fosse salva. Foi um risco enorme, mas era um que eu estava disposto a correr por ela. Enquanto isso, continuei ao lado de Carolina, trabalhando incansavelmente para mostrar que eu era digno de sua confiança. Aos poucos, a distância entre nós começou a diminuir. Havia momentos em que ela me olhava com algo próximo de admiração, como se começasse a ver além da mágoa. Finalmente, o dia chegou. Consegui garantir que as dívidas fossem canceladas, e a fazenda estava a salvo. Quando contei a notícia a Carolina, ela ficou incrédula. Como você conseguiu isso? Perguntou, com lágrimas nos olhos. Apenas fiz o que precisava ser feito, respondi, sabendo que ainda não era o momento de revelar tudo. Ela me abraçou, e, pela primeira vez, senti que talvez estivéssemos reconstruindo algo verdadeiro.
Naquela noite, enquanto eu estava sozinho no campo, Carolina apareceu. Seus olhos estavam cheios de emoção, mas sua expressão era séria. Eduardo, não sei como agradecer por tudo o que você fez. Mas preciso saber, por quê? Por que faria tudo isso por mim? E naquele momento, percebi que a verdade completa não podia mais ser adiada. A noite estava fria e silenciosa, e as estrelas brilhavam como pequenos pontos de luz no céu escuro. Carolina se aproximou devagar, com passos que pareciam carregar o peso do mundo. Seus olhos estavam fixos em mim, e sua expressão era um misto de determinação e vulnerabilidade. Sabia que este momento seria decisivo. Não havia mais como escapar da verdade, ou não havia mais como esconder o que eu senti e o que realmente me trouxe até ali. Eduardo, você me ajudou a salvar a fazenda. Fez o impossível para garantir que ela continuasse nossa. Mas o que eu preciso saber é, e por quê? Por que você faria tudo isso por mim? Sua voz estava baixa, mas firme. Respirei fundo, sentindo a gravidade de suas palavras. Aquela era a pergunta que eu sabia que ela faria mais cedo ou mais tarde. Olhei em seus olhos, tentando encontrar coragem para dizer o que precisava ser dito. Porque eu te amo, Carolina. A confissão pairou no ar, silenciosa, mas poderosa. Carolina piscou, surpresa, mas não disse nada. Continuei, incapaz de parar agora. Desde o momento em que te vi, algo dentro de mim mudou. Você me mostrou um mundo que eu nunca conheci, um mundo onde as coisas são simples e reais. Tudo o que fiz foi porque não conseguia suportar a ideia de te perder. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para mim como se estivesse tentando decifrar cada palavra. Finalmente, deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Você mentiu para mim, Eduardo. Escondeu quem realmente era. Mas, e tudo o que você fez depois disso, toda a sua dedicação, pareceu tão verdadeiro. É difícil para mim confiar, mas, e também é difícil negar o que estou sentindo agora. Meu coração disparou. Havia algo em sua voz, uma fragilidade que ela raramente deixava transparecer, que me deu esperança. Carolina, sei que minhas mentiras feriram você. E vou passar o resto da minha vida provando que minhas intenções eram sinceras. Ela suspirou, olhando para o horizonte. Então prove, Eduardo. Mostre que eu posso confiar em você. Não com palavras, mas com ações. Nos dias seguintes, Carolina começou a se abrir lentamente. Ela ainda mantinha uma barreira, mas havia momentos em que o gelo entre nós começava a derreter. Trabalhar juntos na fazenda tornou-se mais do que apenas uma obrigação, tornou-se um terreno onde começamos a reconstruir nossa conexão. Cada pequeno sorriso dela, cada troca de olhares, era uma vitória silenciosa. Mas, como sempre, a vida tinha mais desafios reservados para nós. Um dia, enquanto Carolina e eu estávamos organizando o celeiro, ouvimos o som de um carro chegando. Era o mesmo representante da empresa de dívidas, acompanhado de um homem mais velho e imponente. Descemos para encontrá-los, e o homem mais velho se apresentou como o diretor executivo da corporação que detinha os direitos sobre as dívidas da fazenda. Senhora Amarante, soube que suas dívidas foram saldadas. No entanto, nossa empresa está interessada em adquirir esta propriedade, e estamos dispostos a fazer uma nova oferta. Carolina cruzou os braços, sua expressão endurecendo imediatamente. Não estou interessada em vender. Entendo sua relutância, continuou o homem, com um tom suave, mas calculista. Mas a realidade é que a sua propriedade tem um valor estratégico para nós. Estamos dispostos a oferecer o triplo do valor avaliado. Carolina olhou para mim, como se procurasse apoio. Eu sabia que aquela oferta era tentadora, mas também sabia que, para ela, a fazenda era mais do que um pedaço de terra. Era o coração de sua história, o legado de sua família. Não importa quanto vocês ofereçam, disse ela finalmente. Esta fazenda não está à venda. O homem sorriu, mas havia algo de ameaçador em seu olhar. Nesse caso, espero que não se arrependa dessa decisão. Eles foram embora, mas o encontro deixou um clima de preocupação.
Carolina tentou esconder sua ansiedade, mas eu podia ver que ela estava inquieta. Naquela noite, sentei-me com ela na varanda. O silêncio entre nós era pesado, mas eu sabia que precisava dizer algo. Carolina, sei que esse lugar significa tudo para você. E sei que nunca vai desistir dele. Mas quero que saiba que não está sozinha. Eu estou com você, aconteça o que acontecer. Ela me olhou, seus olhos brilhando com algo que parecia ser um misto de gratidão e medo. Eduardo, eu quero acreditar nisso. Mas e se eles voltarem? E se encontrarem outra maneira de nos tirar isso? Segurei suas mãos, sentindo a força de suas palavras. Então lutaremos. Juntos. Nos dias que se seguiram, fiz tudo o que estava ao meu alcance para fortalecer a posição de Carolina. Usei minha influência e contatos para garantir que nenhum outro ataque legal pudesse ser feito contra a fazenda. Também trabalhei com Carolina para aumentar a produção e diversificar as fontes de renda, tornando a propriedade mais sustentável e menos vulnerável. Aos poucos, Carolina começou a relaxar. Havia momentos em que ela ria, momentos em que me olhava com um calor que antes não existia. Nosso vínculo estava crescendo novamente, mas desta vez, com uma base mais sólida. Finalmente, chegou o dia em que Carolina me confrontou pela última vez. Estávamos no campo, plantando novas sementes para a próxima safra. Ela parou de repente e olhou para mim, o rosto sério. Eduardo, preciso saber de uma coisa. O que quiser, Carolina, respondi, meu coração batendo forte. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Você me ama, não é? Eu sorri, surpreso com a pergunta. Mais do que qualquer coisa. Ela deu um pequeno sorriso, mas havia lágrimas em seus olhos. Então por que sinto tanto medo de te perder? Aproximei-me dela e segurei seu rosto entre minhas mãos. Carolina, você nunca vai me perder. Vou passar todos os dias da minha vida provando isso para você. E, naquele momento, algo mudou. Carolina se entregou ao momento, ao sentimento, e, pela primeira vez, deixou que a barreira entre nós desaparecesse completamente. Na última cena, Eduardo e Carolina estão juntos, observando o pôr do sol. Ele olha para ela e diz: Sabe, Carolina, sempre pensei que o luxo era o que me definia. Mas aqui, ao seu lado, descobri que o verdadeiro luxo é amar e ser amado. Carolina sorri, e eles compartilham um beijo apaixonado, enquanto o horizonte os envolve em um cenário de esperança e redenção.